Você vendo o meu slide, você começa a mostrar, começa a observar, ó, estresse, insônia e auriculoterapia, tá? Como que a gente vai ver essa questão aqui, trabalhando essa questão? Olha só, essa pesquisa, a pesquisa que eu quero falar para vocês é dessa universidade, a Universidade de Nagoya, no Japão, tá? Com camundongos, foi feito com ratos e hipopótamos, tá? E conseguiu identificar uma via neural que liga o nosso relógio biológico, estresse e o estado de vigília. Claro que dos animais, porque a pesquisa foi feita com esses animais, tá? Mas sempre, gente, sempre que a gente vai validar, vai fazer uma pesquisa, vai investigar algum assunto, a gente sempre, os laboratórios e tal, sempre começam com os animais. E aí depois eles começam a ver a correlação, tá? Com o ser humano, né? Então, os pesquisadores identificaram um neurônio que se torna excessivamente ativo quando o animal está sob estresse, desencadeando ainda insônia e outros distúrbios do sono. Então, a pesquisa identificou uma relação aqui, ó, com o relógio biológico e distúrbios do sono, tá? Então, muitas vezes o paciente chega para você com a história de que ele sente que você está com problemas, ele vai dizer para você assim, eu tô com problemas no insônia, eu tô com insônia. E aí a pessoa fala, opa, peraí, mas eu tô com insônia? Ou agora você vai começar a pensar, será que é insônia? Ou será que é estresse, tá? Ou será que é estresse? Então, quando eu começo a pensar nisso, opa, muda para mim também. Muda para mim o efeito etiológico. Eu tenho que parar para observar esses dados, tá? Bom, gente, essa pesquisa identificou essa relação entre o estresse, relógio biológico e o distúrbio do sono. E isso traz para a gente algumas informações interessantes. Ó. O neurônio do fator liberador de corticotropina, tá? Então, esse CRF torna-se excessivamente ativo quando o animal está sob estresse. Então, esse neurônio em específico, ele acaba desencadeando a insônia. Olha que interessante. E por que ele está fazendo isso, né? Esse neurônio é como se ele ficasse extremamente ativo e, por isso, a pessoa com o estresse, ela vai apresentando essa instabilidade no sono. E assim, gente, há uma hiperatividade dos neurônios. E devido ao estresse, esse neurônio, tá? O CRF, devido ao estresse e o distúrbio do ritmo circadiano pode causar a insônia e outros distúrbios do sono, não só a insônia. Então, quando você começa a perceber que pode ser isso, opa, olha aí, ó, mais distúrbios do sono estão envolvidos. E quais são os outros distúrbios de sono que nós temos? Síndrome das pernas inquietas, o próprio bruxismo, a apneia, todos são distúrbios, tá? O estresse manifestado nos animais parece assemelhar-se com problemas manifestados pelos humanos, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês que fique forte aqui na aula de hoje, na live de hoje, né? O estresse é considerado, sim, pelo organismo como uma situação de risco de vida. Quando eu estou em estresse, o meu organismo entende que eu estou sob um risco de vida, tá? E o sinal aqui do ritmo circadiano é desligado, mantendo o animal acordado para sobreviver do perigo, em vigília, ele está o tempo todo em alerta, mesmo quando é o horário de dormir. E por isso, a gente está o tempo todo, ó, o cortisol está em alta, a adrenalina em alta, todo aquele mecanismo de luta e fuga fica desencadeado, tá? Fica desencadeado. Por isso, a importância da gente controlar esse estresse, E olha só, embora o desligamento temporário seja necessário para a sobrevivência, né?
Com a pandemia, seguidas situações, o estresse, por exemplo, excessivo, prolongado, muitas notícias ruins, muitos problemas, começaram a trazer esses perigos, né? E todo esse perigo desencadear a nossa insônia ou qualquer outro distúrbio do sono. Então, por exemplo, se você começa, você deita e não dorme, uma das coisas que você tem que investigar também, claro que tem vários fatores, tá, gente? A gente pode trabalhar essa questão de higiene do sono, mas tem algumas pessoas que estão com certa dificuldade de controlar os pacientes com insônia. Então, comece a observar que, às vezes, você está pensando tanto em ponto de auriculoterapia para fazer o paciente dormir, quando você deveria investir em pontos para o paciente desacelerar, em termos de estresse, acalmar o estresse, tá? Então, isso é algo que eu quero deixar vocês bem presentes para a aula de hoje, para que vocês fiquem presentes, sabe? A gente estava com uma situação agora esses dias da mãe da Cristiane que ela estava tendo, ela está com uma confusão mental e ela acorda durante a noite. E ela, por mais que ela esteja numa situação que ela levanta à noite, ela fica extremamente agitada durante a noite. Então ela não está tendo aquela noite de sono tranquila. E está doente, está com uma série de problemas, uma infecção violenta, então não poderia ficar levantando. Aí a Cristiane pegou e foi lá e fez a auriculoterapia nela. E aí fez a auriculoterapia. Quando fez a auriculoterapia, ela pensou com ela, não, eu vou carregar mais nos pontos para relaxar, para ansiedade e para sono. E aí, olha, é muito engraçado, tá? Porque o pai é médico. E o pai nunca deu muita força na parte da auriculoterapia, mas dava muita força para a acupuntura, até tudo bem, né? Então aí que você vê muitas vezes, né, o preconceito como entra. E aí ele não dava força na auriculoterapia, mas a hora que ele viu a esposa dele, depois da sessão de auriculoterapia, que ela só fez auriculoterapia, tá? Não fez outra técnica, só fez auriculoterapia. E ela dormiu a noite toda. No dia seguinte, diz que ela foi lá vê-los, né, de manhã cedo, e eles estavam os dois dormindo. Aí quando ela chegou lá, diz que os dois dormindo. Aí acordou, diz que o pai falou assim, olha, muito bom esse negócio de auriculoterapia, hein? Só que não carrega tanto, não faz tanto ponto para dormir, porque eu acordei à noite só para ver se ela estava respirando ainda. Por quê? Como ela desmaiou, deitou na cama e dormiu, olha isso, tá, gente? Ele achava que ela podia ter acontecido alguma coisa séria, diz que ele acordava só para ver se ela estava lá respirando, de apagar. Então, é possível fazer isso só com a auriculoterapia, tá? E isso é resultado. E aí você vê como a gente ganha, né? A questão de apoio quando você tem resultado, tá? Fica atento para isso também. Resultado é tudo, né? E aqui entram alguns dados de levantamento importante, que a insônia afeta 40% dos brasileiros, tá? Olha, é um nicho de mercado bom, 40% de brasileiros que estão dormindo mal à noite, tá? E o sono interfere em várias doenças. 60% dos brasileiros dormem menos de 7 horas por noite. Isso é um dado da Associação Brasileira de Sono. 75% dos pacientes com depressão relatam dificuldades para dormir ou insônia, tá? Isso também são dados aí de um jornal, né, de psiquiatria de 2018. E a insônia crônica, gente, mais comum nas faixas etárias mais avançadas, atinge cerca de 30% da população. Quer dizer, Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas em São Paulo, a USP. Insônia aumenta. Aí, qual o problema da insônia? Lirane, mas é só insônia, não tem problema, não é um problema de saúde, não? Mas será que não acarreta? Olha isso, gente. A insônia aumenta em 54% o risco de morte, em geral, por doenças cardiopulmonares. American Journal of Medicine. Então,
Tá vendo como uma coisa leva a outra? Então, o estresse agita esse neurônio que eu estava falando para vocês, que me mantém em estado de vigília, aumenta, claro, vai desencadear todo aquele sistema, né, de luta e fuga. Eu vou ficar em alerta o tempo todo, e aí isso aumenta níveis de adrenalina, cortisol, ficam lá em cima, estou em alerta, estou o tempo todo e estressa meu corpo a ponto de eu não conseguir desligar e dormir. E pelo fato de eu não desligar e dormir, o que acarreta? 54% que tem insônia tem mais riscos de morte cardiopulmonar. Detran também, que é outro fato importante, 20% de acidentes de trânsito estão associados ao sono, a problemas com sono, né, associados às dificuldades aí. O pessoal dorme realmente no volante, realmente, tá? Identificando aí problemas do sono, gente. Situações, que podem indicar problemas com o sono, dificuldades em iniciar o sono, é aquela pessoa, eu deito, mas eu tenho dificuldade para induzir o sono. Eu deito, mas eu não consigo engatar a primeira para eu dormir. Ou eu durmo e acordo. Que é o sono fragmentado, que também é outra que me altera bastante o sono e o meu descansar, né? E ainda eu tenho dificuldades de voltar a dormir. Por exemplo, acordei, fui ao banheiro e eu não consigo dormir. Alguém se enquadra aqui, 1, 2 e 3, dificuldade de iniciar o sono. Aí, fragmentos do sono, aí parece fritando bolinho, né? Você fica assim, um pouco aqui, um pouco ali, não dorme. E acordei daquela noite. Se eu acordar, eu não durmo mais. Olha isso, tá? Então, são maneiras aí de você identificar o seu paciente também, tá? Tem muita gente colocando aqui, número 3 no Instagram. O pessoal se identificando, a Carla também, normalmente dificuldade para voltar a dormir. Por quê? Gente, sabe uma dica aqui? Quando você acordar e, por exemplo, vai ao banheiro ou vai em algum lugar, não acender a luz. Lirane, daí eu posso cair e machucar. Não acenda a luz, acenda uma lanterna ou alguma luz mais não tão de um abajur, de alguma coisa que não acenda essa luz branca no seu olho. Outra dica, testa para você ver, tá? Não olha para o relógio, não liga o celular, não olha para a tela do celular, não olha para o relógio. Sabe aquele relógio que ficava luminoso no quarto? Agora em dia, eu acho que muita gente já não tem mais esse tipo de relógio, mas não olha. Por quê? Gente, quando a gente olha esses relógios, a luz do celular, ela estimula a minha pineal. E aí eu não tenho liberação de melatonina, que é o hormônio do sono. É o contrário, ela estimula a minha retina, me dizendo que é dia. Por quê? Porque tá claro. E se é dia, meu cérebro entende que é hora de acordar. Levantar. Isso mesmo, alguém colocou aqui, luz indireta, tá? Ou um abajur, uma luz mais longe, alguma coisa que eu não posso olhar o celular, tá, gente? Pessoal falando, eu olho o celular. Não olha o celular e, de preferência, não acenda a luz do banheiro. Eu vou dar algumas dicas para vocês no final de como fazer uma indução do sono, tá? Então, aqui são os 3 aspectos, né, que podem indicar problemas com o sono. E isso é bom de você perguntar para o seu paciente, para você saber em qual estágio ele está indo, né? E aqui, a quantidade de horas dormidas, gente, podem, claro, ser consideradas saudáveis, mas elas variam de acordo com o ritmo biológico de cada pessoa. O ideal é que fique entre 6 a 8 horas, se você está se sentindo bem descansado, tá? Bem descansado, isso pode ajudar e tá de boa, tá tudo bem, né? Privação crônica do sono. O que ele gera quando eu tenho uma privação do sono, né?
Ó, eu já fiz o teste da luz, é isso aí. Aqui. Bom, privação do sono, gente. Quando eu tenho a privação crônica do sono, tá? Eu tenho também uma série de consequências que eu quero mostrar aqui para você. Olha lá. Pode estar pequenininha a letra, gente, mas eu vou ler aqui para vocês não perderem nada, tá? Aumenta a chance de desenvolver depressão e ansiedade. Então, olha só, o que eu vou ler agora, os itens que eu vou ler agora é decorrente da privação do sono, tá? Decorrente da privação do sono. Olha lá, aumenta a chance de desenvolver depressão e ansiedade, aumenta o cansaço e fadiga, altera a produção de hormônios, gente. Isso é gravíssimo, porque eu falo sempre, né? Quando a gente fala de sono, a gente sempre fala que a alteração da produção de hormônios, ele é um problema grave até mesmo para quem quer emagrecer, por exemplo, sabia? A pessoa, às vezes, ela não emagrece porque ela não dorme. Não sei se vocês já tinham escutado falar sobre isso, tá? Diminui a imunidade desse paciente, as dores nas costas, dor de cabeça, aumenta o nível de dor. Por quê? Porque você lembra que aqui em cima está escrito, altera a produção de hormônios? Então, ela também me dificulta, né? Me dificulta a indução de melhoras, por exemplo, né? Quando eu durmo, gente, eu tenho um equilíbrio dos meus neurohormônios. Então, os meus órgãos, eles se regulam. É o momento que há uma faxina cerebral. E isso não está acontecendo porque eu não estou dormindo. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Ó. Acelera o processo de envelhecimento, aumenta as chances de você comer mais, porque você não tem o equilíbrio entre peptina e grelina, que são hormônios que equilibram a saciedade, a gula. Você procura alimentos mais calóricos e gordurosos, eleva o seu peso, diminui sensibilidade à insulina, aumenta o risco de diabetes, aumenta as chances de doença cardiovascular, diminui o seu poder de concentração, de foco, de memória, tá? Você fica, no dia seguinte, você acorda, você fica mais letárgico, às vezes você fala uma coisa e não lembra, tá? Nossa, o que era mesmo que eu estava fazendo? Se isso vem acontecendo com você frequentemente, você tem que repensar como você está fazendo, tá? E isso é algo que você tem que estar atento para você, para sua família e para os seus pacientes. É sempre assim, né? É para você, para sua família, para os seus pacientes, tá? Diminui, então, a concentração, poder de foco e memória. E aqui, ó, aumenta o mau humor. Porque quem é que não dorme e aí fica feliz no dia seguinte, né? Fala sério, que ninguém... Não tem como, né? Não tem como você ser feliz no dia seguinte quando você teve insônia na noite anterior. Quando é uma vez, gente, é pontual. Agora, o problema é quando isso torna-se de repetição, tá? Repetição. Então, aí eu estresso meu organismo o tempo todo. E o sono versus imunidade, tá? Sono versus imunidade. A privação do sono é um estressor e aumenta o nível de cortisol. Cortisol, lembra que a gente já falou sobre isso? Do cortisol ser o hormônio do estresse, tá? Lembra? Afeta o sistema imunológico. Então, eu aumento o nível de cortisol, com isso, eu afeto o meu sistema imunológico. Por quê? Porque ele ativa o meu eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, tá? O H2A, que tem, ó, entre as suas principais funções, manter o equilíbrio interno. Quando eu perco esse equilíbrio interno, quando esse eixo é abalado, eu perco todo o meu equilíbrio. E aí, meu sistema imunológico abaixa, eu durmo menos ainda, e aí vai um ciclo, gente, tá? Vai um ciclo.
Então, o sono, ele tem toda uma relação com o ciclo circadiano. E é importante que a gente durma para ter qualidade de vida, tá? Muito importante. Então, quando você pensar no seu paciente, lembre desse detalhe. Lembre desse detalhe, o quão importante é colocar para dormir, tá? Quão importante é colocar para dormir. E aqui, deixa eu voltar só um pouquinho, para a gente falar um pouquinho sobre pontos, porque aqui, gente, como essa live a gente começou falando sobre, né, a importância do sono, a importância desses pacientes dormirem bem, mas porque isso está sendo afetado pelo estresse, o que nós temos que fazer? Uma anamnese mais importante, né? Uma anamnese mais profunda para esses pacientes. Quando eu descubro que o meu problema é estresse, se o meu problema é estresse, eu tenho que trabalhar o estresse, gente. Eu não posso pensar numa composição de pontos para sono sem trabalhar o estresse. E eu tenho pontos excelentes para o estresse na auriculoterapia. Ah, Lirane, aqui estão me perguntando duas coisas que eu acho muito importante a gente já trazer para o conteúdo, que é o seguinte: e quem trabalha à noite? E quem trabalha à noite e vive estressado? Pode prejudicar? Pior que pode, gente. Por isso que quem trabalha à noite até ganha mais, porque não recupera o que perdeu. Não é a mesma coisa. Você altera o seu ciclo circadiano, seu ciclo circadiano, tá? Então, quando você altera esse ciclo, que é fundamental para você ter uma vida saudável, você começa a ver alterações também no sistema imunológico. Não só no sono, mas o sistema. Ah, mas eu durmo de dia. Mas não é a mesma coisa, porque você bagunça o seu equilíbrio, o seu eixo hipófise, hipotálamo e adrenal. Então, você trabalha mais, você acaba ficando mais estressado e você não repousa o que deveria. E ainda interfere, porque você troca o dia pela noite. Então, gente, assim, eu sei que tem pessoal da enfermagem, o pessoal que trabalha em hospital, os médicos, vários profissionais da saúde, né? E não só eles, mas eu sei que tem muito pessoal aí de assistência, das emergências, né? Do UPA, das ambulâncias, que trabalham à noite, e sem eles a gente tem bastante problemas também, mas se você puder trabalhar em outro horário, melhor, tá? Melhor. Quem trabalha à noite tem problemas terríveis em termos de saúde. Tanto que existem vários estudos, gente, com o pessoal da equipe, ou médico, ou da enfermagem, ou profissionais que trabalhem à noite, para policiais também, policiais, militares, todas as profissões da noite, né? Todos que trabalham à noite ou que fazem plantões o tempo todo, então são casos mais graves de saúde, tem uma dificuldade maior de manter o sistema imunológico equilibrado. Por isso a gente precisa também pensar nisso. Quando eu penso no meu paciente para fazer a auriculoterapia nele, eu tenho que pensar sim em pacientes. Eu tenho que pensar em pontos de imunidade. Olha isso, né? Eu tenho que pensar em pontos de imunidade. Opa! Aí deu uma travada, né, gente? Não sei o que aconteceu hoje aqui, não tá 100%, né? A nossa conversa, mas eu espero que vocês tirem aí bastante proveito do que a gente está falando, porque é um assunto tão importante, né? E assim, gente, olha, quando eu penso no meu paciente, então, meu paciente, se eu sei de tudo isso que eu estou falando para vocês, que a gente está conversando e discutindo aqui hoje, eu tenho que pôr na minha composição ponto para imunidade. Eu tenho que pôr ponto de imunidade. Eu vou trabalhar ponto do sono? Claro, eu vou trabalhar ponto do sono, sim. Então, eu vou posso pensar num protocolo para sono,
Ou eu posso pensar em ponto do sono, que também é ótimo. Agora, eu não posso deixar de pensar na imunidade, tá? Então, lembra que esses pontos são fundamentais e não pode faltar. Mas só que eu falo sempre que a auriculoterapia nós temos que ir além, nós temos que ousar, nós temos que ser mais. Nós não podemos nos resumir, certo? Então, eu vou dar para vocês agora algumas dicas de como você faz com esse paciente para que ele tenha um sono melhor. E eu quero muito que, se vocês aqui na live de hoje estão com algum problema em sentido de sono, que vocês apliquem em vocês para ver a diferença que pode fazer, tá bom? Então, faz em vocês também. Use você como um experimento também. Sabe, eu estou falando e eu quero que você faça em você para que a gente possa passar isso para o paciente com tranquilidade. Nossa, eu vi resultado. Eu vou dar 10 dicas, tá? 10 dicas, talvez algumas a mais, e vamos discutindo aqui, que essa interação, essa conversa eu acho muito importante, né? Então, bora lá. Papel e caneta na mão, gente. Eu vou passar essas 10 dicas para vocês aí. Olha lá. Primeira dica. Adotar horários regulares de sono. O que eu quero dizer? Número 1, tá? Essa é a número 1. Tenta aí. Se vocês puderem, anota aí no chat, porque daí as pessoas que vão entrando já vão sabendo. Número 1, horário regular de sono. Dormir sempre na mesma hora, tá? Dormir sempre na mesma hora. Isso facilita para o teu organismo, porque faz uma rotina, tá? Então, eu vou dormir sempre no mesmo horário. Se eu estipular 10 horas da noite, todo dia eu vou tentar dormir às 10 horas da noite, sempre, certo? Isso vai me ajudar. Aí lá, número 2, evitar dormir muito durante o dia. Eu sei que tem algumas pessoas que dormem após o almoço. E uma cochilada é uma coisa, tá, gente? Uma cochilada é uma coisa. Agora, o problema, se você dorme aí 1 hora, 2 horas, aí para recuperar isso à noite, complicado, hein? O pessoal que está trocando a noite pelo dia, terrível, terrível. Isso é que nem neném, que nem bebê. Tem que voltar, tem que trazer, né? Evitar dormir muito durante o dia, tá? Não faz isso. Número 3, então coloca aí no chat. Número 2, ó. Evitar dormir, na verdade é evitar dormir durante o dia. Se for, faz um cochilo, tá? Então tem que mudar isso, não pode ficar dormindo. Faz aí 15 minutinhos, tudo bem, 10 minutos, meia hora, para você recompor. Teve uma noite difícil, aí sim. Ó, cochilos restauradores, mas jamais passar aí de 1 hora, 40 minutos no máximo, né? Número 2, ó, evitar dormir muito durante o dia. Agora, vamos lá. Número 3, atividade física, fazer pela manhã ou tarde. Evitar fazer atividades físicas à noite, gente. Poxa, tem academia aí, às vezes, à meia-noite, tá aberto, o pessoal tá lá. Isso tem que evitar. Por quê? Porque estimula. O exercício, ele libera endorfina, isso é estimulante. Então, ele vai, ó, me agitar, tá? Então, eu tenho que eliminar exercícios físicos durante a noite. Exercício físico é manhã e tarde. Veja se você consegue fazer isso, tá? Ou o mais cedo possível, tá? Então, esse é o número 3, fazer atividade física pela manhã ou tarde. Número 4, evitar bebidas com cafeína. Quais são essas bebidas? Ó, café, chá preto, chá mate, refrigerante, energético. Refrigerante, eu espero que quem me acompanha há bastante tempo, quem aqui é o número 1, né, que está me assistindo hoje pela primeira vez, eu até entendo, porque não me ouviu falar ainda sobre refrigerante. Agora, gente, pelo amor de Deus, não bebe mais refrigerante.
tá? Não bebe mais. A Organização Mundial de Saúde elegeu, né, fez uma lista com os 10 alimentos mais cancerígenos que tem. O número 1, não, vou falar o número 2. Número 2, sabe qual é, gente? Refrigerante. E o número 1, refrigerante diet, tá? Então, ó, fica atento, tá? Fica atento. Então, número 4, evitar bebidas com cafeína. Número 5, alguém fala assim, tira print, mas você sabe que não é a mesma coisa? Tudo aquilo que anota, que a gente escreve, a gente grava mais, tá? A gente grava mais. Número 5, comer alimentos leves no jantar. Gente, alimentos leves no jantar. Poxa, tem gente que chega à meia-noite e vai fazer uma baita de uma janta. Não pode jantar assim, tá? Não pode. Então, não faz isso, tá? Não faz isso. É importante você lembrar, comer alimentos leves, tá? Você pode tomar um excelente café da manhã, almoçar bem, mas jantar... Se você fizer uma janta pesada, você não dorme bem. É mais difícil. Por quê? Porque o teu estômago tá cheio e ele vai precisar fazer a digestão. Então, aí você deita, pode gerar refluxo, então isso só piora. Ou então janta mais cedo possível, tá? 7 horas, se você dorme às 10, é um bom momento. Mesmo assim, bebidas leves. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Isso é o número 6. No Rio à noite se come feijão. Tá pedindo para ter uma noite ruim de sono, né? Então, comer alimentos leves no jantar. Número 6, evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Número 7, esse é bom. Número 7, diminuir exposição da luz durante a noite. Gente, essas luzes brancas que estão aqui, por exemplo, né, essa luz que está aqui branca, bem na minha frente, é a pior luz que tem. Por quê? Porque ela estimula a minha retina, e aí a minha pineal, que está por aqui por trás, ela não vai liberar melatonina agora. Ela vai demorar mais para liberar, porque para o meu cérebro, ela está interpretando isso como dia. Acordei, começou o dia. Então, o que está fazendo? Em vez de liberar melatonina, e a melatonina estar em alta, e o cortisol baixando, não. O que está acontecendo? O meu cortisol está em alta também, e a minha melatonina está embaixo. Porque o cortisol é o hormônio do estresse, eu falei isso. Porém, ele também é o hormônio que me estimula, que me faz acordar, que me faz levantar. Então, ele tem que, de manhã, subir e a melatonina descer, De manhã, cortisol em alta, tá? Faixa preta aqui, cortisol, tá em alta. E embaixo, melatonina. Quando chega à noite, o que deveria acontecer? A melatonina subir e o cortisol descer. Se eu tenho luz branca, o meu cortisol vai entender que é dia. Então, olha isso, tá? Que interessante, né? Por isso é tão importante cuidar da luz. Diminuir a luz, botar luz amarela. Tem gente que usa óculos amarelo, também ajuda. A luz amarela no quarto, muita gente evita pôr, mas é bom, tá? É bom, existe hoje. A gente trocou dos quartos todas para o amarelo, por mais que ele fique mais escuro, o quarto não é lugar de ficar muito claro mesmo, então põe a luz amarela, vai ajudar bastante você, tá? A luz branca, a gente consegue usar, para a gente acordar, vai ser muito mais estimulante, tá? Evitar a luz forte. Deitou, gente, não é para ter luzinha nenhuma no quarto, nenhuma, nem da televisão, que às vezes alguém tem no quarto, não pode, tá? Não põe televisão no quarto, evite. Se tiver televisão no quarto, não pode ter luzinha, aquela luzinha vermelha. Então, evite,
Toda a luz do quarto atrapalha, impede você de ter um sono. Você pode até dizer, não, mas eu durmo. Não, você pode até dormir, mas você não aprofunda o sono. Tem gente que fala, não, mas eu tomo café e não tem problema. Evitar, ó, a bebida alcoólica, a cafeína, tá, gente? É até antes, 5 horas antes de dormir. Tem gente que diz, não, mas eu tomo café e fico bem, assim, não tenho problemas. Sabe qual? O maior problema é que você acha que você dormiu. Porque fechar os olhos, gente, não é dormir. Fechar os olhos e achar que dormiu, né? Você tem que aprofundar, tá? Aprofundar. Evitar ter eletrônicos no quarto, com certeza, tá? E apagar completamente todo tipo de luz, porque uma luz acesa dentro do quarto ou uma claridade faz com que você estimule essa questão, né, de você ficar atento, alerta, e você não repousa, não aprofunda o sono. Diminui a exposição de luz à noite, criar um local aconchegante para dormir. Normalmente o ambiente tem que ficar mais frio do que o normal. Você tem que ter um ambiente bem... como é que eu ia falar? Um ambiente tranquilo, sem ruído, tá? Sem ruído e de preferência, assim, sem iluminação. Que você, por exemplo, olha a sua mão, pega um palmo, assim, mais ou menos, né? Aí olha a sua mão e você não enxergue ela. Esse é o local ideal. Fazer atividades relaxantes à noite. Então, à noite, gente, é bom fazer um yoga, uma meditação, um alongamento, tá? Para você deitar e dormir. E não brigar, né, com a insônia. Tentar não brigar com a insônia. Tentar relaxar realmente, aprofundar, fazer respirações, sabe? Inspira profundamente, solta o ar devagar. Outra coisa que atrapalha muito o sono, muitas vezes, é você ficar o tempo todo remoendo, o tempo todo pensando, sabe? Isso também interfere muito. E aí a minha dica para você é a seguinte: lembra de você fazer os 3 pontos principais, por exemplo, é uma. E a outra questão, gente, é você pegar, por exemplo, e trabalhar. Opa, minha câmera aqui mexeu. Aí. É você trabalhar a questão da sua mente, né? Quando você tem muita coisa para fazer no dia seguinte, eu sugiro a você, faz uma lista, gente. Uma listinha, pega um papel, assim, ó, e faz uma lista. Tira o que está na tua cabeça. Põe, sabe, no papel, porque aí é uma maneira de você esvaziar a sua mente. É como se para o seu cérebro você sinalizasse que você está tirando informações da sua cabeça e colocando no papel, que você não tem mais a responsabilidade de ficar gravando o que está na sua cabeça, tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que pôr no papel. Como é que você faz isso? Pega um papel e anota 5 coisas que vão fazer a diferença no dia seguinte para você, que é importante você fazer. Você pode eleger, você pode fazer um papel lotado de coisas, pegar assim um caderno e colocar tudo que você tem para fazer, tudo que está na sua mente. E aí você circula 5 coisas que você tem que fazer no dia seguinte. Primeiro que isso vai aumentar a sua produtividade, tá? Vai aumentar a sua produtividade. E segundo, gente, você tira isso da cabeça. Tira da cabeça. Tirando da sua cabeça, você consegue relaxar mais. É como se você desse paz para o teu espírito. E quando você estiver deitado, pensando, por exemplo, né, fazendo uma respiração mais profunda e que você está acalmando a sua mente, uma maneira de você acalmar a mente, né, inspira, solta o ar devagar, é você ir pensando nas partes do seu corpo, desde o dedinho do pé, vem subindo, vem acalmando cada parte, cada célula, tudo funcionando em perfeito estado, né? Agora você está relaxando o pé, o tornozelo, a perna, tudo relaxando, tudo funcionando, tudo trabalhando em equilíbrio, e vem falando isso com você. Você pode só mentalizar, não precisa falar em voz alta, né, para não atrapalhar a pessoa que está do seu lado, por exemplo, se você tem alguém do lado. Você pode ir pensando em tudo isso. Quando você vai pensando, gente,
você vai sim estimulando o sono, você vai estimulando o relaxamento, a calma, tá? E aí você vai trazendo. É um momento que você evita assistir televisão, telas de forma geral, por exemplo, né? Ficar olhando muito para telas brancas, isso inclui celular, televisão, laptop, qualquer coisa. Então, antes, desligue 1 hora antes, dê paz de espírito, vá ler alguma coisa, sabe? Busque ler algo ou fazer uma atividade que não envolva computadores, tá? Nem celular também, nem televisão, tá? Isso também, isso chama higiene do sono, gente. Higiene do sono. Faz com que você entre no equilíbrio e melhore a sua qualidade de sono. Não é só deitar e dormir. Não, eu deito e durmo. Quer ver um sinal que você não está dormindo bem? Ó, não assistir filmes pesados, isso também. Nada que te deixe com medo ou estimulados. Filmes de suspense, por exemplo, né? Que te agitam. Tomar banho quente demais também, tá? Por quê? Porque quando o banho está muito quente, o meu corpo entende que eu tô com a temperatura elevada. E aí ele liga, tipo um termostato. E quando ele liga esse termostato, ele entende que o meu corpo não pode ainda relaxar e dormir. Ele tem que primeiro neutralizar a temperatura. E aí ele me deixa mais em tempo de mais acordado. Por isso eu evito tomar banhos muito quentes, mais morno ou para frio até, mas mais morno, tá? Viu como a gente tem que mudar, gente? Se você quer dormir melhor, aprofundar o seu sono, importante você, por exemplo, ter uma alimentação mais leve, recapitulando algumas coisas, alimentação mais leve, não pensar em problemas, sabe, esvaziar a sua mente. Quando você põe no papel, é como se você tirasse um peso de você. Não, eu sei que está no papel. O teu cérebro entende isso. Não é uma questão assim, não vai funcionar comigo. Não, funciona. Isso é neurociência, tá, gente? Eu não estou dando diquinha do bem-estar aqui, não, tá? Isso é baseado em neurociência, é baseado em estudos científicos. Então, você consegue, trazendo isso para o teu dia a dia, Lirane, eu vou mudar amanhã ou hoje. Vou mudar hoje. Não quer dizer que hoje você vai ter uma noite de sono dessa forma, mas é um primeiro passo. Você tem que instituir um hábito. Lembra que eu falei, ó? Dorme sempre no mesmo horário, ambiente silencioso, ambiente tranquilo, de preferência sem luz nenhuma, evitar luz brancas, telas, 1 hora antes de dormir, alimentação pesada, né? Fazer algo mais relaxante, nada assim mais muito agitado. E fazer os 3 pontos principais ajuda bastante também. Gente, eu espero que vocês tenham curtido, gostado e aprendido, né? Muito sobre a parte do sono e do estresse e a importância, tá, gente, da gente conversar com o nosso paciente. Porque às vezes, quando ele chega para você, ele vai dizer que a queixa dele é sono. Mas o que está causando a insônia dele é o estresse. E muitas vezes, se eu tirar o estresse, eu vou eliminar a insônia. Olha isso. Então, quando o meu paciente chegar, por mais que ele não fale do sono, é uma pergunta que eu tenho que fazer sempre. Isso tem que estar na minha anamnese. Meu paciente dorme bem? Você dorme bem? E aí ele pode até dizer para você assim, não, eu durmo e deito e durmo. Gente, sabe uma maneira de você descobrir se o paciente dormiu e aprofundou? Agora eu vou dizer uma dica para vocês, né? Até para vocês verem isso. Sabe como é que vocês sabem se vocês estão dormindo bem? Sabe aquele paciente que fala assim, não, eu durmo bem, mas eu como, faço de tudo. Tudo que a gente falou para não fazer, ele faz. E ele adora falar isso para te confrontar. Aí você pergunta para ele assim, mas você, quando está durante o dia, você está bem ou você fica sonolento? Você encostou para assistir um filme, você assiste o filme até o fim, por exemplo, durante o dia, ou você está numa reunião no computador, ou você cochila, ou você tem sono durante o dia, ou você acorda cansado. São sinais que o meu paciente não está bem, não está dormindo de uma forma que aprofunde, tá? Ele fica sempre num estágio de vigília, ele não dorme, ele não aprofunda, ele fecha os olhos.
mas ele não entra na fase 3 de sono, que é o REM, a fase 3 que aprofunda, tá certo? Então, fica aí com essas dicas, é importante que vocês fiquem presentes para isso, porque às vezes o paciente de vocês vai chegar com uma ideia, e daí vocês veem que é outra completamente diferente, tá bom? E assim, gente, também outra coisa que você precisa... ali a pergunta é, ó, quem sonha muito acorda com sono? Não. Quem sonha, o sinal de quem sonha é sinal que aprofundou o sono, tá? Que o sono só chega, o sonho só chega numa fase mais profunda, tá? Agora, assim, ó, muito bom, como sempre, obrigada. Os pontos, Débora, a gente comentou mais no começo ali, ó. Ponto do sono é um deles, tá? Ponto de imunidade é outro que você tem que pensar, tá? A dica 10 deixa eu ver aqui que eu desliguei os slides. Tentar não brigar com a insônia, tá? Esse é o número 10. Tem o ponto do sono, tem pontos de frontal, temporal, occipital, estômago e encéfalo, que é um protocolo para insônia, que a gente tem lá no canal do YouTube, tem um vídeo falando sobre eles até, tá? Mas assim, o mais importante, pensa também na insônia, de como você vai trabalhar essa insônia. Se ela tiver um fator estressante, trabalhe o estresse, trabalhe o sono, trabalhe a imunidade, porque nunca ninguém falou para você que a insônia, muitas vezes, ou muitos aqui não sabiam, que a insônia pode diminuir a sua imunidade. Então, fica presente para isso, tá bom? E uma outra relação, um outro hackzinho, outro insight aqui que eu acho que você tem que pensar é assim: se eu tenho, por exemplo, um paciente que não vai bem ao banheiro, se eu tenho um paciente que não vai, que o intestino é preso, olha isso. Essa é uma outra pergunta que você tem que fazer. Sabe por quê? Quando o meu intestino é preso, lembra que no meu intestino eu tenho metade das minhas células de imunidade, tá? Então, no meu intestino eu tenho metade das minhas células de imunidade. Se o meu intestino não funciona, quer dizer que a minha imunidade também está prejudicada, tá? Então, eu posso colocar intestino, ó, o paciente está com insônia, a insônia baixa a imunidade e ainda tem intestino preso, sinal que o intestino e a insônia estão afetando ainda mais a minha imunidade, certo? Então, eu tenho que reforçar mais esses pontos. Gente, foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham pego esses insights, essas dicas, porque isso é pensar a auriculoterapia, tá?